Então, vamos para a nossa palestra do dia. Hoje nós temos aqui uma presença especial do nosso querido Lincoln Mello, que é um dos diretores da nossa casa. Oi, Lincoln. Bom Oi, bom dia, tudo dia. bem? Tá Seja tudo muito jóia? bem-vindo. Muito obrigado. É sempre uma alegria aí. Obrigado, Jana, por estar compartilhando com a gente aí esse momento. Mais uma vez, né? De novo, Bíblia. Graças a Deus. Pois é. Mais uma vez, graças a Deus. Essa é Muito interessante o diferente, né, estudo. gente? Essa é diferente, tá? A gente falou das duas últimas vezes sobre reencarnação na Bíblia. Agora a gente vai falar sobre mediunidade na Bíblia. Mediunidade. Ah, muito bacana. Um estudo muito bacana mesmo. E a Estamos ideia, ansiosos. a ideia aqui é o seguinte. As pessoas acham que o espiritismo que inventou, né? Assim como a gente falou na reencarnação na Bíblia, né? As pessoas associam a mediunidade também ao espiritismo, como se fosse o espiritismo que criou essa questão de mediunidade e trouxe essa questão da mediunidade. Nada disso. Como a gente viu lá na palestra, né, no que a gente conversou a respeito da reencarnação na Bíblia, a mediunidade é a mesma coisa. Está aí na humanidade desde sempre. Exatamente. E aí é legal essa leitura que saiu hoje do Evangelho, né, Jean? Muito será cobrado aquele a quem muito foi dado, né? Puxa vida, que responsabilidade, né? Oh, O, engraçado, né? Às vezes o, sempre tem uma mensagenzinha que combina, né? Oxe, ainda mais em relação à mediunidade, né? Que a gente, dentro do Espiritismo, estuda tão bem, tão a fundo e sabe das responsabilidades que aquele que apresenta, né, a ostensividade, que a gente vai discutir um pouco mais à frente daqui a pouco, né? Essa responsabilidade que é. Então, eu acho que a espiritualidade aí na leitura, que a gente sempre abre ao acaso, né, Jana? Sempre. Não tem premeditação, né, da nossa Não. parte. Da espiritualidade, claro que tem. E aí eu acho que ele já veio dar uns recados aí para aqueles que a gente pode chamar de médiums, né? Olha, Isso. a responsabilidade, né? Muito será pedido àquele que, né, foi muito dado. Então, vamos lá, vamos tentar fazer, né, aquilo que o Senhor espera que nós façamos, porque a oportunidade está na nossa mão, né? Exatamente. Então tá. Vamos começar então? Vamos lá. Então tá. Como a gente falou, a Bíblia, ela está repleta de fenômenos mediúnicos. Então não é o espiritismo que criou isso. Não é o espiritismo que tirou isso da cartola, como muitos querem, né, acreditar, e muitas vezes, né, por desconhecimento, acabam, né, atacando o espiritismo ou acusando de que está inventando essas coisas. Nada disso. O espiritismo simplesmente, como já fala no primeiro capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, veio, né, não veio destruir a lei, né? Pelo contrário, veio, né, cumpri-la, assim como Jesus também dizia. Então tá tudo ligado, né? E o espiritismo veio descortinar para a humanidade essa questão da mediunidade de uma forma mais clara, e a gente vai tentar conversar sobre isso, né? Eu gosto muito da fala do Severino Celestino, que quando ele fala a respeito dos fenômenos mediúnicos da Bíblia, ele vai falar que a Bíblia pode ser considerada o maior repositório de manifestações mediúnicas da humanidade. Nem o livro dos médiuns tem tanto fenômeno mediúnico quanto a Bíblia, né? Então a Bíblia do início ao fim, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, a gente tem muitos fenômenos mediúnicos para a gente estudar, para a gente compreender, e graças ao Espiritismo a gente consegue ter uma visão mais pé no chão a respeito do que é que aquele fenômeno significa e como que ele acontece. E o legal é que o Severino ele é teólogo, né? Então, ou seja, ele tem um conhecimento muito profundo da Bíblia, ele faz realmente o estudo, ele conhece o hebraico, ele sabe né, de como estudar a Bíblia na sua profundidade também. E é incrível como
como ele consegue mostrar isso, né? Como que Deus vai juntando, assim, vai colocando uma pedrinha em cima de outra pedrinha, vai construindo o entendimento à medida que nós, como seres Isso humanos, né, vamos evoluindo a nossa inteligência, a nossa capacidade de entender. Então, é mas só que tá verdade, tudo gente. lá. Quando você vai analisar tudo, tá tudo lá, já estava escrito, E né? já estava lá, né? Só que a gente não conseguia, de repente, ter a sensibilidade, olhos para ver, né? Olhos para ver. Essa didática divina, né? É uma coisa maravilhosa, né? Exatamente. E é quando a gente vai tendo essas chaves que o Espiritismo nos proporciona para poder abrir essas portas do entendimento e compreender mais claramente, puxa, o quanto a gente fica admirado com isso, da grandeza do Pai, né? Não tira nenhum mérito daquilo, pelo contrário, Não. nos faz admirar cada vez mais, né, a sabedoria divina, né, e todo o amparo que a gente tem, essa enxurrada de benfeitores que vem aqui na Terra para nos mostrar, né, o E a caminho. paciência, né? Eu tô Oh, me recordando do prefácio que o Emmanuel escreveu para o livro Missionários da Luz, que a gente está estudando agora também numa turma do C, e ele fala assim dessa paciência de mãe, essa paciência maternal, né? De Deus, de nos ensinar com toda essa paciência, de esperar o nosso momento, de esperar o entendimento de todos nós, né, como raça que somos juntos, que estamos evoluindo juntos nesse mesmo estágio, e ter essa paciência de ir dando as informações de pouquinho em pouquinho para a gente é conseguir verdade, né? assimilar, né? Deus não usa a violência, ele usa o tempo, né? E a gente Exatamente. tem aí, né, a eternidade. Quem tem pressa é a gente que é meio afobado, quer as coisas para ontem, aí mete o pé pelas mãos. Não que a gente tenha que sentar, cruzar os braços e esperar as coisas acontecer, não é isso. Mas a gente entende que o trabalho do tempo é fundamental, e à medida que o tempo passa, né, nós vamos adquirindo mais experiência, mais conhecimento, e as coisas vão ficando mais claras. Então, essa é a beleza da coisa, né? A gente vai conseguindo associar tudo isso. Mas para falar sobre fenômenos mediúnicos na Bíblia, né, Jana, a gente precisa fazer uma pequena introdução, falar rapidamente a respeito de mediunidade em si, né? E para falar sobre mediunidade, a gente deve começar pelo começo, né? O que é mediunidade? Qual o significado? O que é isso? Bom, se a gente for pegar o significado, o que é mediunidade, a mediunidade é a característica, é a faculdade daqueles que nós chamamos de médium. Então, todo médium tem essa faculdade que se chama mediunidade. E a mediunidade, ela é uma faculdade humana pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos, ou seja, entre os espíritos encarnados, nós na Terra, e os espíritos desencarnados, aqueles que já não estão mais em um corpo físico, porque todos nós somos a humanidade. A diferença é a roupa temporal que nós estamos, né? Alguns de nós está neste momento vestindo a roupa de carne, encarnado, e outros, né, estão nessa condição, né, livre dessa roupa de carne, até que tenha a oportunidade de regressar novamente, porque todos nós, na etapa de evolução na qual estamos, ainda precisamos retornar, né? Eu não queria dar essa má notícia, não, mas a gente vai ter que voltar, gente. A gente ainda está. Ô, Lincoln! Desculpa, mas ó, tudo bem, a gente vai voltar quantas vezes for necessária, depende de cada um, né? Ir mais rápido ou ir mais devagar, né? Mas um dia a gente vai parar com esses vai e vem, tá? A boa notícia é essa. Mas Graças a Deus. por enquanto a gente vai voltar, e nesse meio tempo existe a faculdade mediúnica, que nos permite comunicar entre os dois planos da vida. Isso é mediunidade. Isso, né? Aquele que exercita essa faculdade é o médium. Bom, e aí? Quem é o médium? Aí nós vamos pegar a definição que Allan Kardec traz para a gente de O Livro dos Médiuns. E é bom que a gente preste muita atenção, porque esse trecho ele é muito denso. Tem muita informação. Ele vai falar para a gente assim: toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Ou seja, qualquer pessoa que sinta
pequenininho ou muito alguma influência espiritual, ela, por si só, né, já pode ser chamada de médium. E Ou aí... seja, todos somos. Exatamente, porque eu ia resgatar aquela pergunta do Livro dos Espíritos que fala, né, se os espíritos influenciam em nossas vidas, né? Mais do que vocês imaginam. Imagino. Né? Então, todos nós que sofremos a influência dos espíritos, seja ela num grau pequeno ou num grau grande, pode ser considerado médium. Né? Olha só que interessante, essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, é natural do ser humano, pertence ao ser humano. E, por consequência, não é privilégio exclusivo de ninguém. Né? Então, o médium, a gente tem que parar com essa ideia, porque normalmente a gente costuma cultuar o médium como um ser especial. Não, não tem nada de especial, não. Não tem privilégio nenhum em ser médium. E que diga os médiums que trabalham, né, que trabalham na casa, eles sabem que não tem privilégio nenhum nessa história. Pelo contrário, é um caminho muitas vezes doloroso, árduo, né, difícil, mas meritório. Porque Emmanuel mesmo lembra que o médium que desempenha bem a sua função é como se ele estivesse fazendo 2 encarnações em uma. Né? Ele está ali, vamos dizer assim, andando a ritmos mais rápido do que aquele que não está, né, nesse estado de trabalho com a mediunidade, desde que bem feito. Então, a mediunidade não é privilégio de ninguém. É algo inerente ao ser humano, todos nós, em nossa generalidade, possuímos. Né? Kardec continua falando assim, ó, também são poucos nos quais não se encontrem rudimentos dela. Ou seja, é muito difícil você encontrar uma pessoa que não vai ter nenhuma gotinha de mediunidade, é muito difícil, praticamente não existe. Nem que seja aquela, né, uma coisinha ínfima, um rudimento de mediunidade. É muito difícil alguém não ter. Pode ser que tenha? Até pode ser. Mas é muito difícil isso acontecer. Né? Então, o que a gente entende por isso? E por isso que no Espiritismo a gente costuma generalizar e falar, todo mundo é médium. Né? Nesse aspecto, de que todos nós sentimos em um grau qualquer a influência dos espíritos. Acontece que, continuando a leitura, usualmente essa qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Olha só que interessante. A gente vai definir, então, que médium, apesar de todos nós sentirmos de alguma forma a influência, nós vamos chamar de médium aquele em que essa influência produz efeitos que podem ser, vamos dizer assim, medidos de forma mais intensa, sentidos de forma mais intensa, produz mais efeito de forma ostensiva, com uma característica mais nitidamente observável, efeitos patentes, né, lógicos, vamos dizer assim, inquestionáveis. Então, para a gente considerar médium, a pessoa tem que ter esse grau de ostensividade. A gente chama isso de ostensividade, ou seja, produzir fenômeno de uma forma, né, inequívoca, que não fica visível, palpável, né? Aquilo isso. que tá ali. Exatamente, que você não tem dúvida. Fala, realmente isso é um fenômeno, né, da mediunidade. E não aquela coisinha que fica assim, será? Eu não sei. Esse aí, vamos dizer assim, Porque talvez... a gente tem, né? Quem é que nunca teve um pressentimento, uma premonição, talvez, ou aquela sensação de eu preciso falar com fulano. Você liga e fala, nossa, eu tô tão angustiado hoje, precisava tanto de receber essa ligação. Sabe? Quem nunca, né? Todo mundo, Exato. principalmente com aqueles que nossos corações estão mais ligados, estão mais próximos, né? É verdade. Então, a gente, todos nós, apesar de sofrermos essa influência do plano espiritual, nós vamos chamar de médium somente aqueles que realmente produzem, né, um fenômeno que é
ostensivo, palpável, evidente, né? E tudo isso, né, é característica de um organismo mais ou menos sensível. Olha só que coisa interessante, né? Esse trechinho, né, eu gostaria de destacar também para a gente poder conversar, né? A faculdade propriamente dita, ela é orgânica. Está escrito lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 20. E vai de encontro com essa afirmação da definição que Kardec coloca para a gente, né? De que essa é uma característica que está ligado, né, a um organismo mais ou menos apto a apresentar aqueles fenômenos. Então, o médium ostensivo, ele tem no seu organismo físico Material? mecanismo, material, ferramentas que permitem ele colocar de forma mais evidente, mais ostensiva, aquele fenômeno mediúnico. Olha que coisa interessante. E aí a gente pega a glândula pineal como centro dessa história, porque a espiritualidade vai nos dando pistas a respeito disso, né? E segundo as hipóteses estudadas hoje, tem várias pessoas dentro do espiritismo estudando, inclusive médicos, pesquisadores, como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele vai falar que a glândula pineal, ela desempenha um papel muito importante nesses fenômenos mediúnicos, pois funciona como uma antena capaz de captar essas vibrações do plano espiritual. E isso a gente não está tirando da cartola, ele não está tirando isso de lugar assim que ele inventou. Não, são as informações que a espiritualidade traz para a gente. E André Luiz, né, na obra Missionários da Luz, que vocês estão estudando, né, Jean? Eles vão falar que a Exatamente. glândula da vida espiritual do homem é a pineal. Ou seja, a pineal é esse elo de ligação entre os encarnados e os desencarnados. Ela desempenha uma função importante nessa conexão. E E a, como... Pode falar, Jana, senão não, eu fico e a falando muito. medicina, imagino. E a medicina hoje, assim, no geral, a gente sabe, obviamente, que tem vários estudos já que já estão derrubando essa teoria, né? Ou essa hipótese, não sei como chamar, mas ela é entendida, antigamente ela era entendida como uma simples, uma glândula que ela ficava Praticamente não morta, servia para nada, né? desativada depois da puberdade, né? Porque ela tinha o seu intuito de inibir, né? Como se diz, as atividades sexuais. Então ela fica dormente na puberdade, né? Que é quando a gente começa a desenvolver isso, nós como seres humanos. Então, e aí depois disso eles entendiam que, ok, ela cumpriu seu papel ali, e aí o resto da sua vida agora você já tá com essa glândula aí que não serve para nada, mas aí a gente já tá começando a descobrir que não é bem assim, Sim, né? não é bem assim. Ela Inclusive, depois disso, eles começaram a estudar mais profundamente essa glândula e começaram a perceber que ela tem um papel muito importante no controle dos ciclos circadianos. O que é isso? É sono. o relógio do corpo físico. Olha que coisa interessante. Esse é o único órgão que nós temos no corpo capaz de lidar com a quarta dimensão, que é o tempo, porque ela nos coordena nesses relógios biológicos, né, que todo ser vivo, né, aqui na Terra possui. E Uhum. nós, de forma muito evidente, temos esses ciclos controlados, né, por essa pequena glândula que está lá no centro do cérebro e que produz um hormôniozinho que hoje em dia está muito comum, né, que é a melatonina, né, que está relacionada ao sono, ao ciclo do sono, mas não só isso. Essa glândula ela coordena todo o aspecto de tempo e ciclos do nosso corpo. Olha a importância disso, porque ela não está conectada somente ao plano material, ela está lidando com a dimensão tempo, que, vamos colocar assim, é imaterial. Então, olha o quão especial é essa, essa pequena Essa glândula. ervilhazinha que fica ali, não Não, conhecia de nada. não é quase nada, que ninguém dava importância e agora está aí, né, no centro das atenções das pesquisas, né?
E existem pesquisas interessantíssimas a respeito disso, dos fenômenos mediúnicos. Eles estão lá trabalhando, verificando se tem alguma diferença na glândula pineal de alguém que é médium ostensivo, de alguém que não tem a mediunidade ostensiva. E existem algumas conclusões interessantes a respeito dos pequenos cristais. Olha, eu não sei se a gente deve ir nessa direção aí, porque senão acaba que talvez a gente vai precisar de uma outra palestra para falar sobre glândula pineal e mediunidade. Mas a questão é que sim, existem algumas diferenças, dependendo do aspecto anatômico dos cristais, né, que existem dentro da pineal. Você vai apresentar fenômenos ostensivos de um jeito ou de outro, né, porque existem fenômenos mediúnicos de diversas categorias, que a gente vai falar até daqui a pouco alguns, mas eles podem ser classificados também de outras formas, né, como fenômenos anímicos ou não, e isso tem a ver com a anatomia da glândula também. Tá? Quem quiser pesquisar mais a respeito aí na internet vai encontrar, né, alguns materiais fartos, ou pode conversar com a gente também, a gente está aberto a falar sobre isso, né, em outro momento, de repente, porque senão a gente não vai conseguir chegar lá na Bíblia e a mediunidade. Tá? Então a ideia aqui é falar da pineal como esse centro da vida espiritual do homem. E todos nós temos a pineal, então todos nós temos essa anteninha ali no nosso cérebro que nos conecta com essa dimensão espiritual. Ok? Vamos falar então a respeito dos tipos de mediunidade, né? A gente pode usar uma classificação, né? E essa classificação é da mediunidade que produz efeitos físicos e da mediunidade que produzem efeitos intelectuais. Ou seja, estamos classificando os fenômenos mediúnicos da mediunidade de acordo com o tipo de fenômeno que ela produz. Tá? Então, existem os efeitos que são físicos, aquela mediunidade que produz efeitos que a gente consegue, vamos dizer assim, palpar, perceber com os nossos órgãos, né, sensoriais, e aqueles efeitos que se passam, vamos dizer assim, dentro do médium. Eles se externalizam, mas eles são produzidos lá dentro, são fenômenos intelectuais que o médium externaliza, e não efeitos físicos que aparecem no ambiente. Vamos dar alguns exemplos que talvez fique um pouco mais claro isso. Efeitos físicos, por exemplo, nós temos a produção de sons, luzes, odores, né, movimentos, efeitos de cura, materialização, transfiguração. Todos esses são exemplos de efeitos físicos. Ou seja, o médium, ele consegue ser aquele intermediário daquele fenômeno espiritual que vai produzir algo palpável e que os nossos órgãos dos sentidos, mesmo a gente não sendo médium, a gente vai perceber. Então, um médium que produz um efeito de voz direta, por exemplo, todos vão escutar aquela voz, sendo médium ou não. Uma luz, um cheiro, um movimento, todos vão ver aquele movimento, um objeto se movimentando. As mesas girantes, como né, tudo começou em relação ao espiritismo, né? Mesmo aqueles que não são médiuns vão conseguir perceber isso. Então, fenômenos de cura, espíritos que se materializam, e aí a gente tem... Os fenômenos físicos são sempre os que despertam mais curiosidade de todo mundo, mas eles não são mais importantes. Eles servem para chamar a atenção, que a espiritualidade, né, produz muitas vezes para falar, olha, estamos aqui, né? Estamos aqui, existimos, né? Olha aqui. Mas eles não são os mais importantes. Essa fase, né, dos efeitos físicos em abundância, ela já passou. Não precisa mais. Né? Então nós temos estudos aí. William Crookes, por exemplo, estudou muitos fenômenos de materialização da médium Kate King, se eu não me engano. Né? E a história do William Crookes é bem interessante, né, Jana? Porque ele foi contratado pela Academia Real Britânica, né? Ele é um cientista, né, e muito respeitado. Ele que, se eu não me engano, foi ele que começou aí as pesquisas a respeito de raios catódicos. Eu não estou muito certo disso, pode ser que eu esteja falando besteira, mas ele é um cientista muito respeitado, e ele foi contratado na época para falar assim, gente,
esse negócio aí de mediunidade, isso tá tendo essa conversa aí, vai lá e prova que esse negócio é errado. E aí ele foi lá, foi provar que aquilo ali era mistificação, que era algo que não existia, e olha, ele teve que voltar lá e falar, gente, vocês me chamaram para provar que o negócio não existe, mas existe. E está aqui a pesquisa que eu fiz, e ele pesquisou, então, fenômenos de materialização de forma muito interessante. E outras pesquisas que fazem, por exemplo, materialização de espíritos, e como que você comprova isso? Olha que coisa interessante. Existe uma pesquisa, por exemplo, muito comum que o pessoal faz com parafina quente. Sabe aquela coisa da vela? Aquele material da vela que derrete? Então, Sim. aquilo ali, quando você derrete, fica muito quente, né? Você não conseguiria. Quando a vela, você está segurando uma vela e um daquele pinga na sua mão, não dói? Dói. Então, imagina aquilo ali derretido dentro de um balde. É muito quente. Você não conseguiria colocar a sua mão ali. Então, como que você faz uma pesquisa de materialização, por exemplo, para comprovar que aquilo ali é um espírito materializado? Pede o espírito materializado para colocar a mão ali dentro, tirar, colocar, tirar, até a parafina ir secando, né, ao redor e formar um molde daquele membro, né, daquela mão. E todos nós sabemos que a parafina é algo muito quebradiço, né? Se você fizer isso e até conseguir suportar a dor, né, da queimadura, de colocar sua mão ali dentro, o desafio vem agora. Tira sua mão daí sem quebrar a parafina. Não tem jeito. Você vai ter que quebrar a parafina para tirar sua mão se você for encarnado. Agora, um desencarnado materializado não tem problema nenhum em fazer isso. Ele simplesmente sai do estado de materialização e o molde vai ficar ali perfeito, sem nenhum quebrado, né? Então tem muita pesquisa sobre isso aí. O fenômeno físico é sempre algo que nos traz muita curiosidade, mas, novamente falando, não são os mais importantes, né? A gente precisa se concentrar mais nos efeitos intelectuais, que esses são os que trazem para a gente as revelações e os estudos do plano espiritual. Então, alguns exemplos de efeitos intelectuais é a própria intuição, que, igual você falou, Jana, todos nós temos. Quem nunca escutou aquela vozinha, né? Igual você falou, faz isso não. Exatamente. Olha, normalmente é assim, né? Não faz isso não. E aí a gente vai lá e faz, né? Fala, puxa, devia ter escutado. Normalmente. A psicografia, né? Quem não conhece aí a psicografia, Chico, Divaldo, né? Todos esses médiuns que produzem esses fenômenos maravilhosos da escrita, né? Quantos livros maravilhosos aí já foram produzidos através desse fenômeno. A psicofonia, que é a fala, né? É o espírito se comunicar por voz através do médium. A vidência, né? A audiência, todos esses são fenômenos intelectuais. E aí fica o convite para quem quiser estudar mais a respeito de mediunidade, o livro dos médiuns, né? Nos cursos da casa é o D2, né? É o segundo módulo. Exatamente. Tá lá, vamos estudar detalhadamente esses fenômenos, né? E como que, né, tudo isso ocorre, quais existem, quais, né, puderam ser catalogados. É bem interessante. O pessoal tá caladinho aí, né, do chat, mas se quiserem fazer pergunta, né, Jana? Pode Exatamente, participar. gente. A gente sabe que Perguntas, comentários. a gente sabe que dá dúvida, né? É um assunto curioso. Se a gente souber, a gente responde, né? Eu sempre digo, a gente responde tudo, porque não sei, né? Também É é uma resposta. resposta. Então a gente responde tudo, tá? Façam as perguntas se desejarem. Vamos para frente, então. Uma coisa que a gente precisa falar a respeito de mediunidade, quando vai abordar a Bíblia, é a questão da proibição de Moisés. Né? Porque todos aqueles que estudam a Bíblia ou que vão conversar com algum outro estudioso de outra corrente teológica, né? Eles sempre vão dar uma cutucadinha no espírito e falar assim, vocês ficam falando dessa coisa de mediunidade aí, mas está lá na Bíblia que Moisés proibiu falar com os mortos. E vocês ficam aí falando com os mortos e tal. E aí a gente fica assim, meu Deus do céu. E pior que está lá mesmo, né? Está lá em Deuteronômio 18:11. Não se encontrará entre ti quem consulte feiticeiros,
Essa tradução aí tá meio complicada. É porque na época era dado esse nome, né? Seria médiums aí, mas é claro, não existia a palavra médium, nós não vamos poder colocar médium ali. Nem quem consulte os mortos. Ou seja, Moisés foi muito claro nessa proibição. Agora, resta saber o porquê que ele proibiu, né? Isso é algo muito interessante, porque dentro do aspecto das leis de Moisés, atribuídas a Moisés, a gente precisa separar muito claramente dois tipos diferentes de leis que Moisés criou. Porque naquela época não existia separação entre organização de Estado, né, organização civil e religião. Não tinha. Ou seja, o líder religioso era também o líder, né, que governava aquele povo. Estado. Então, ele precisava estabelecer leis que regulassem o funcionamento daquela sociedade e ele, ao mesmo tempo, revelava as leis de Deus, porque ele, né, estava ligado ao aspecto da religião. Então, a gente precisa separar claramente que dentro das leis de Moisés existe o aspecto das leis divinas e o aspecto das leis humanas. Isso não é muito difícil de entender, não, porque as leis divinas são aqueles 10 mandamentos que Moisés prescreveu e que são válidos até hoje, são perfeitos, porque vêm de Deus. E existem as leis disciplinares que ele teve que criar para aquele contexto, para aquele povo naquela época. Se a gente não separa esses dois aspectos, a gente vai cometer alguns enganos graves. E até hoje, muita gente não separa. E aí dá problema. Dá problema, quer ver? Os 10 mandamentos, eles são eternos. É verdade desde a época de Moisés, é verdade hoje e vai ser verdade amanhã. Pode pegar qualquer um dos 10 mandamentos aí e não tem nada de errado com eles. São verdades eternas porque vêm de Deus. É uma lei divina. Agora, as leis disciplinares, será que elas ainda estão válidas? Não. Elas são mutáveis. Ah, não. Tudo que está na Bíblia está lá, a gente tem que seguir. Ah, é? Será que todo mundo segue as leis ao pé da letra do que está lá? Eu acho que nem o povo hebreu, nem os judeus fazem isso. Quer ver? Ó? Vamos ver alguns exemplos interessantes? Está lá na Bíblia, né, as leis mosaicas, né, que a gente deveria seguir se elas fossem, então, para ser seguidas, né? Se elas não fossem mutáveis, se elas fossem eternas, né? Se elas fossem divinas. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui de algumas leis interessantes. Está lá, ó, no Levítico. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades de tua barba. Era para todo homem parecer mais ou menos com esse rapaz aí. O Hagrid. É. Né? Eu estaria ferrado aqui, ó. Eu já estaria fora, desobedecendo a lei. Se bem que hoje em dia tá na moda, né? Tem muita gente seguindo o Levítico 19, 27 aí, né? Hoje em dia tá na moda ficar aí com o barbão, né? Mas olha aí, não é todo mundo que segue, né? Mesmo aqueles que acreditam que as leis de Moisés são leis divinas, inclusive as leis disciplinares. Quantos, né, teólogos aí, protestantes, católicos, que têm aí, né, a barbinha feitinha, o cabelinho cortado, não está seguindo o Levítico, está entrando em contradição. Outra bem interessante. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido, está lá em Levítico 19, 19. Olha a etiqueta da sua roupa aí, vê se você está usando um tecido 100%. Talvez só se você tiver de pijama até agora, lá está 100% algodão, porque hoje em dia todo tecido, a maioria, é uma mistura, né? É algodão com poliéster, eu não entendo muito de moda não, mas né, grande parte dos tecidos hoje em dia são misturas. Ah, então estamos violando aí a lei de Deus? Pô, será que Deus ia mandar a gente, né? Por que Deus ia mandar a gente vestir só, né, tecido com um tipo de fibra? São coisas, né, que claramente são temporais para regular aquela sociedade. Não é
tem um significado. É claro que tem um significado espiritual por detrás disso, mas isso é outra história, né? Agora, muita gente fica ao pé da letra com essas coisas. Olha essa daqui. Mas a mulher, quando tiver fluxo, estará 7 dias na sua separação, e qualquer um que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo o que se assentar será imundo. Meu Deus do céu! Como é que as mulheres iam fazer? Uma vez por mês ia ter que colocar elas numa roupa daquelas ali, ó, igual hoje em dia a gente está com Covid aí. Não fazia isso. Não A ia mulher dar, né? não ia dar. Você não ia poder sentar no mesmo lugar que a mulher sentou no dia que ela, né, na semana que ela está com o período dela. Olha que coisa. Mas isso tinha a sua aplicação naquela época, não nas de hoje. Outra bem legal. Ó, porém, se isso for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se encontrou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seus pais e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Eu acho que não ia sobrar moça nenhuma, né? Hoje em dia, se a gente fosse fazer isso, né? Era um valor daquela época. São leis mutáveis, né? Como Mutáveis. você falou. Agora, o que mais me chamou a atenção naquele comentário foi que se ele falou, é porque era possível, né? Então, Oh, desde já, na Bíblia, a gente já consegue ver que se... nós vamos falar sobre isso, porque não é possível. Quem concebe hoje em dia apedrejar uma mulher na porta da casa dos pais dela, pelos homens da cidade, ou seja, todos os homens, vamos pegar uma grande metrópole aí, Atlanta, vamos pegar todos os homens de Atlanta para jogar pedra naquela mulher. Não faz sentido, gente. Não tem pé nem cabeça. Então são leis mutáveis, claramente mutáveis. E como a gente gosta de provocar, a gente separou mais algumas, ó. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em 2 mãos, mas que rumina será imundo. Acabou a costelinha, gente. Sabe aquela costelinha que todo mundo gosta de comer? Não, não pode. Né? Tá lá escrito no Levítico. Outra, tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será abominação. Pode dar tchau para lagosta, o camarão. Não pode, está escrito lá. E quantos pastores, quantos religiosos, né, que seguem aí, falam que as leis disciplinares de Moisés são de Deus, estão desobedecendo leis básicas. Comem lá a sua costelinha, comem lá, então. É contradição, é contraditório, né? A questão do adultério, é a mesma coisa, né? Para matar os dois. Eu acho que a população do mundo ia diminuir bastante com essas regras. Então a gente percebe que não tem pé nem cabeça, né? A questão da proibição de Moisés, né, Janda, igual você falou, e o Haroldo fala para a gente muito bem, no direito existe um princípio, né? Que é a regra número 1. A gente só proíbe aquilo que é possível. Não tem como você proibir alguém de algo impossível, né? Então, por exemplo, ninguém vai lançar uma lei aqui falando, olha, gente, é proibido viajar para Mercúrio, para Plutão. Para quê? Não tem jeito. Ainda não tem jeito. Então você vai proibir para quê? Então você só proíbe o que é possível. Moisés não proibia consultar os mortos se eles não pudessem ser consultados. Né, Jean? Não ia fazer isso. Então, se Moisés proibiu, é porque eles podem ser consultados. O outro aspecto disso, dos direitos das proibições, a regra número 2, é que a gente só proíbe condutas nocivas, né, e reiteradas. Ou seja, você só proíbe aquilo que está acontecendo demais, várias vezes, e que é prejudicial para a sociedade. Você não proíbe algo que não está acontecendo e que é bom. Ó, é proibido catar o lixo da rua e fazer o bem para a ecologia. Não é proibido. É bom, isso é bom, não é proibido. Agora, é proibido jogar o lixo lá, ó, você vai pagar uma multa. Por quê? Porque reiteradamente as pessoas jogam o lixo na rua e poluem o ambiente. Então você proíbe aquela conduta porque ela é nociva e ela vem se repetindo. Então, isso fica claro para a gente que Moisés proibiu isso porque o povo fazia. Era um hábito. E era um hábito que estava gerando consequências negativas. Então, essa questão da proibição de Moisés
antes de negar, ela confirma a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, o fenômeno mediúnico, né? Não tem onde questionar. Então, se alguém chegar para a gente com essa história de que Moisés proibiu no Deuteronômio a interação com os mortos, isso longe de nos trazer aquela surpresa, aquele choque, ai meu Deus, e agora? Não, isso confirma que o fenômeno existe e a questão é, o povo fazia, mas a consequência não era boa. Então, por que Moisés proibiu? Emmanuel responde para a gente no livro Consolador. Qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? Emmanuel diz, antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte de adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens na sua feição de Consolador. Ou seja, Emmanuel mesmo está falando aí, ó, isso aí está sendo motivo, né, da gente ser, muitas vezes, questionado e apedrejado aí por isso. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Ou seja, naquela época, o ser humano não tinha condições de maturidade para esse intercâmbio. E olha, Jana, até hoje eu duvido se a gente tem muito, sabe? Porque qual que é a primeira pergunta que a pessoa vai lá saber, né? Quando tem um médium aí que está dando comunicação com o espírito, o que ele quer saber? Às vezes coisa trivial. Ah, com quem que eu vou casar? Qual que é o número da Mega Sena? Onde que eu deixei minha chave que eu perdi? Gente, eu acho que os espíritos têm mais coisa que fazer do que ficar respondendo pra gente trivialidade. Agora, Com certeza. Agora, qual que é o problema disso, né, Jana? Qual que é o problema disso? Não é porque o espírito desencarnou que ele se tornou um espírito superior, maravilhoso, sabe tudo. Não, tem espírito de porco lá também. E você já tinha falado lá no início, né, das qualidades do médium, né, que o Espiritismo trouxe pra gente. Então, tem esse caráter moral do bom médium, ou seja, se existe o bom médium, existe também o mau médium, que é aquele que não está ligado a sua modificação moral, né, ou seja, ele tem um aparelho, e aí vamos entender o médium ostensivo, né, ele tem um aparelho, ele tem as condições físicas para fazer esse intercâmbio ostensivo com a espiritualidade, mas ele não está disposto a se desenvolver moralmente e, portanto, a vibração dele está na mesma vibração dos nossos irmãozinhos desencarnados, menos desenvolvidos também. São vários aspectos nessa questão, né, Jana? Esse é um deles, né? Ou seja, o aspecto da qualidade moral do médium. Isso, vamos dizer assim, tem um certo grau de influência? Sim, mas não é determinante, porque a gente tem médiums, né, maravilhosos, que têm uma conduta moral muito boa e que se esforça todos os dias e que recebem espíritos trevosos, sofredores, mas o intuito aí é diferente, o intuito é auxiliar. Agora, naquele aspecto que você falou, e é verdade, existem aqueles médios que vão se afinizar com espíritos levianos, porque ele é igualmente leviano, né? Exato, Então, exato. É nesse sentido, né? Porque eu acho assim, sentido. você receber, o tipo de espírito que você recebe, claro, obviamente vai variar, mas o seu intuito de ajudar e auxiliar sempre é o que determina, né? Mas aí que está, você recebendo aquele espírito, você recebendo aquela comunicação, né? Passando à frente aquela comunicação com o intuito de ser leviano ou com, né, vamos colocar aí, que muitos fazem, né, com o intuito de financeiro, de tirar vantagem ou de prejudicar alguém, que é ainda pior, né? Eis aí vai ter as espírito questões. semelhante, né? Ou seja, então, assim, é por isso que eu falei, né? Eu acho que até hoje a gente tem um material ainda humano muito precário para lidar com a espiritualidade, né? A gente está querendo perguntar para eles como se eles fossem, né, adivinhos do futuro, o que seja, coisas triviais daqui da Terra. E espíritos sérios, nobres, superiores, eles não se dispõem a isso. Eles têm mais o que fazer.
Então, a seriedade daqueles que também estão envolvidos no fenômeno mediúnico importa muito. Por isso, a responsabilidade do grupo mediúnico, por isso a responsabilidade de quem está ali envolvido naquele trabalho. Porque a espiritualidade superior não tem tempo a perder com leviandade. Né? Então, que a gente tem isso em mente. A proibição de Moisés foi porque o material humano era ruim. E então a gente precisa melhorar esse material humano para as atividades, né? A questão agora é a gente falar sobre milagres, porque muita gente toma os fenômenos da Bíblia, os fenômenos mediúnicos, como milagres. A questão é, milagre, por definição, é violação das leis naturais. É algo que não é natural, é algo que quebrou as leis naturais. Mas nós, dentro do Espiritismo, entendemos que existem as leis naturais. E que o milagre seria vir de encontro com as leis naturais. Será que isso é possível? Vamos fazer um raciocínio muito simples. Deus Criador, nosso Pai, ele é perfeito? Sim, ele é perfeito. Se ele é perfeito, ele não erra. E se ele não erra, quando ele cria leis, essas leis são perfeitas como ele. Não precisam ser quebradas. Toda essa engrenagem funciona muito bem. Então, onde que entra o milagre aí? O milagre não encaixa. Porque essas leis são perfeitas, elas não precisam ser quebradas. Então, na acepção do termo de milagre como violação das leis naturais, isso não existe. A gente deve entender milagre como aquilo que a gente talvez não consiga explicar por agora, por aquilo que a gente sabe, mas que um dia a gente vai conseguir explicar. E aí a beleza do Espiritismo para vir explicar para a gente esses milagres, entre aspas, dos fenômenos mediúnicos que acontecem na Bíblia. Porque hoje a gente consegue explicar muitos deles através dos fenômenos da mediunidade. Então não são milagres, são fenômenos naturais de um Deus perfeito que criou leis perfeitas. Faz sentido? Tá no mudo aí? Muito, isso. Então tá. Então vamos falar finalmente sobre os fenômenos mediúnicos na Bíblia, e pelo visto não vai dar tempo de falar muito, mas vamos despertar a curiosidade do pessoal, só para ilustrar, a título de ilustração, para falar que existem muitos, não são poucos não, fenômenos lá. Então tá. Aqui a gente vai falar, né, o Kardec falou isso que a gente estava falando, né, que a doutrina espírita vai trazer para a gente esse conhecimento, né, e que longe de diminuir a importância desses fatos, né, o Espiritismo vai falar para a gente que são fenômenos de Deus, né, aquilo tudo que a gente falou. Vamos lá, fenômenos de materialização na Bíblia. Eu peguei um aqui bem interessante, que é a luta de Jacó com o anjo, né, está descrito lá na Gênesis, capítulo 32, 24. Como é que alguém poderia lutar com um anjo, né? Só se esse anjo tivesse materializado. Não teria outra forma. Né? Tanto que o anjo acabou ferindo Jacó na coxa e toda aquela história. E a partir dali ele ficou com uma sequela. Outro fenômeno de materialização interessante na Bíblia, e aí agora no Novo Testamento, é a passagem de Jesus e Tomé, né? Jesus já tinha partido para o plano espiritual depois da crucificação, e Tomé naquela que a gente fica, né? Quero ver para crer. Ah, eu só vou crer se eu colocar meu dedinho lá. Ok, Jesus materializou para ele e falou: vem cá, põe o dedinho aqui então. Né? Sou eu. Então, olha que fenômeno interessante, né? Muito interessante a questão, né, da materialização, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E tem também a questão, né, já aí, do Ato dos Apóstolos, né, da libertação de Pedro, quando Pedro foi preso, e aí, de repente, apareceu o anjo lá na cadeia, que libertou ele, né, levou ele para fora da cela, e até interessante, porque depois Pedro bateu lá na porta da casa dele, e o pessoal, peraí, você morreu, você não morreu, você é espírito, como é que é? Não, estou encarnado, foi um anjo que me libertou. Então é muito interessante esses fenômenos de materialização da Bíblia. Tá lá, tá repleto. Separei aqui 3 para a gente poder conversar. É igual eu tô falando, eu não vou, né, não vai dar tempo da gente falar muito. Então eu só estou trazendo aqui como ilustração que os fenômenos estão lá.
Mas são fenômenos que antes eram chamados de milagres, que hoje a gente entende através do espiritismo que eles são nada mais do que naturais, né? São naturais, apenas são fenômenos de mediunidade. Exatamente. Fenômenos E isso não mediúnicos. merece nada. Isso não torna eles pequenos, nada disso. Pelo contrário. Isso torna eles, né, ainda mais grandiosos aos nossos olhos. Porque Exato. é Deus ali nos carregando no colo, como sempre. Voz direta, tá lá no Êxodo, né? Quando a montanha pegou fogo lá e veio, né? Todo o povo escutou as vozes e os relâmpagos, né? Quando Moisés subiu para poder pegar as tábuas da lei, né? E desceu. Então, essa passagem de voz direta tá lá no Antigo Testamento, assim como a da mula de Balaão, né? Com Balaão conversando com a mula. Mula não conversa, gente. Então, na verdade, ele estava conversando, né, era um fenômeno de voz direta, né, de um anjo que foi designado ali para ele naquela tarefa. E outro clássico também que todos vão lembrar de voz direta é o batismo de Jesus, né, quando, né, a voz disse lá para todos que estavam lá presentes, e todos escutaram que esse é meu filho amado, em quem me comprazo, né, todos escutaram essa voz. É um fenômeno físico, né, igual a gente falou, mesmo quem não é médium escutou, é uma voz direta, é a projeção do som no ambiente. Outros fenômenos interessantes, né, a da escrita direto, que é um fenômeno raro, mas está lá na Bíblia também. A primeira delas com Moisés, né, que as tábuas da lei foram escritas ali com fogo, né, tem até um nome especial lá, pirografia, né, que foram escritas com fogo naquela rocha, né, e também um fenômeno interessante que aconteceu com Daniel, quando foi um banquete, né, do rei Baltazar, e que apareceu uma mão lá na parede escrevendo, né, diretamente na superfície da parede. São fenômenos raros. Kardec também dá alguns exemplos lá para a gente de cartas, né, que foram escritas lá com escrita direta. É muito interessante, mas é um fenômeno muito raro e muito custoso. A gente vai aprender no Espiritismo, quando a gente estuda, né, Jana, que esses fenômenos exigem, tem um custo para eles acontecerem, né? Os fenômenos físicos. Os próprios fenômenos, né, não físicos, né, que seriam os fenômenos intelectuais, a mediunidade intelectual, já requer muito esforço, muita preparação da equipe espiritual, mas também com a colaboração dos encarnados aqui, como no livro Missionários da Luz fala em detalhes, imagine então os físicos, né? Exige o ectoplasma, aquilo que a gente chama de ectoplasma, né, que é aquele fluido biológico, né, que é um derivado do fluido vital do ser encarnado, e aquilo ali gera um desgaste, né? A gente observa que esses fenômenos têm um custo, né? A gente vai estudar isso mais profundamente nos cursos, não é o propósito nosso aqui, mas é bom sempre comentar. Tem a vidência, a audiência e os efeitos físicos, né? Como vidência, eu separei aqui a questão do Zacarias, que viu o anjo, né, para anunciar a questão, né, da vinda do filho dele, João Batista. A mulher dele já era muito, já tinha muita idade, ele até duvidou e tudo mais. Todo mundo, né, já ouviu falar dessa história. Ele viu esse anjo. É um fenômeno de vidência. Fenômeno de audiência que a gente pode separar aqui é o Abraão, lá no início, lá na Gênesis, né? Quando Abraão escutou Jesus, desculpa, é porque a gente sabe que Jesus tem o dedinho nisso aí, mas foi um ato falho. Mas ele escutou, né, segundo o relato, né, que o Senhor disse para ele para sair da terra, né, e ir para a terra prometida. E tudo começou, né, naquela história, né, do povo hebreu. E como efeito físico, não poderia citar outro senão Elias, pondo fogo, né, nas toras lá contra naquela competição, né, entre aspas, lá com os profetas de Baal, né, um fenômeno físico impressionante. Elias era um fenômeno físico. Ele era, nossa senhora, ele produzia fenômenos físicos de forma abundante, né? Então, e não foi só esse, foram vários, né? Como psicofonia, né, psicografia e transfiguração, a gente vai lembrar do Pentecostes, né, que os apóstolos começaram a conversar em outras línguas, né, dando então a oportunidade para todos que estavam ali presentes entenderem a pregação que eles estavam fazendo,
né? Isso foi um fenômeno de psicofonia, que eles estavam sendo médiums. A psicografia, a gente pode falar das cartas de Paulo, né? Que Nossa. no livro Paulo e Estevão, a gente tem aí os detalhes dessa situação de Paulo, a gente recomenda aí a leitura, mas as psicografias aí de Paulo, através de suas cartas, a gente percebe que tem um valor maravilhoso. E como transfiguração, aquela passagem, né, de Jesus se transfigurando no Monte Tabor, na presença de Pedro, Tiago e João, né? Então, assim, a gente poderia falar sobre vários outros fenômenos, mas o tempo também não nos permite, né, Jean? Tudo É que verdade. a gente gostaria mesmo de trazer aqui é que a mediunidade é uma faculdade natural e que do Antigo, né, Testamento até o final do Novo Testamento, a gente tem inúmeros exemplos, né, Muitos. dessa faculdade que foi dada por Deus aos homens para auxiliar no nosso progresso, né? Então, isso é tão importante que Moisés diz, está lá em Números 11:29, quisera todo o povo de Yahvé profetizasse, dando-lhe Yahvé o seu espírito. Então, Moisés falou, quem dera que todo mundo fosse médium, né? Assim como Joel, o profeta Joel também, profetizou que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. É uma Né? música? Não é? Lembra da música, né? Ô, música maravilhosa. E por fim, João, né? Pegando aí então desse início até o fim aí, João lembrando para a gente, amados, não creiais em todos os espíritos, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas, né, que se tem levantado no mundo. Então tá aí João falando, a comunicação, ela tá aí, é um fato, a gente precisa separar o joio do trigo, né? Já não, acho que o nosso tempo estourou, a gente quer agradecer, né, a presença de todos e a gente espera que tenha despertado pelo menos a curiosidade a respeito do assunto, né? Bastante. Lincoln, agradeço demais em nome de todos. Foi muito esclarecedora a palestra. Nossa, e eu achei interessante realmente, porque você foi construindo assim, começando, né, sobre a mediunidade, explicando direitinho o que que era, e aí depois explicando a naturalidade da mediunidade para a gente poder chegar aqui agora, né, nesses exemplos, porque, claro, como você disse, são alguns exemplos, porque são muitos. Se a gente for ler a Bíblia, né, a gente vai encontrar muito mais. E aí, a partir do conhecimento da mediunidade, do que é possível, a gente vai conseguir identificar muito mais ali, né? Mas esses realmente foi uma curadoria muito bem feita, que são realmente exemplos muito bons, que acho que quase todo mundo vai lembrar de alguns, né? Sim, a ideia é despertar a curiosidade e chamar as pessoas para estudar. Vamos estudar, porque, como disse aí a leitura, né, inicial, né, muito nos foi dado como espíritas. Nós temos a oportunidade de conhecer tudo isso, né? Então vamos fazer valer a pena, porque é maravilhoso, é lindo, fortalece a nossa fé, né? Fortalece a nossa Verdade. capacidade de entendimento, e isso é maravilhoso. Então, para todos os médiums, né, que estão nos assistindo, né, não desista. É uma faculdade maravilhosa. Emmanuel lembra a gente, são 2 encarnações em uma, vale a pena, se esforce, você vai conseguir, porque se te foi dado essa faculdade, é porque você dá conta, né? Então, Com certeza, com continue, certeza. firme e forte. E a Jusa lembrou bem, assim, às vezes, quando você vai estudando, você vai começando a fazer também ligações, né? Que a gente estava estudando o livro do Emmanuel há 2000 anos, tem um exemplo lá de um médium que não faz um bom uso da sua faculdade de mediunidade, né? O feiticeiro lá. Mas, Lincoln, muitíssimo obrigado. Acho que todo mundo gostou bastante. Temos vários comentários. A gente agradece o carinho de todos, né? E a gente se encontra em outra oportunidade, com certeza. O assunto nunca acaba. Se Deus quiser. Aí eu queria te pedir para encerrar para a gente, então, com uma prece. Pode ser? Claro, sim, vamos lá. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes conosco, agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá do estudo em conjunto,
para que possamos compreender melhor as suas leis perfeitas, para que possamos enxergar a vida sob outro ângulo, compreendendo melhor a sua bondade, a sua sabedoria, o seu amor e o seu cuidado para com cada um de nós. E por isso, Pai, agradecemos por tantas dádivas em nosso caminho, por tantas oportunidades que o Senhor nos concede e por todo o amparo e cuidado que somos credores. Por isso, Senhor, pedimos que continue a abençoar a cada um de nós, no sentido de alimentar dentro de cada um a esperança, a perseverança, a confiança, sabendo que de Ti sempre vem o melhor para cada um de nós e que está tudo sob os controles de Sua inteligência soberana e de Seu amor infinito. Ainda que temamos, ainda que tenhamos medo, ainda que tenhamos insegurança, Senhor, segura-nos em Seu colo paternal, segura em nossas mãos, guia os nossos passos, dai-nos a certeza de que contigo iremos conseguir atingir os objetivos da nossa encarnação. Abençoe a cada um daqueles que estão ao nosso redor e participam conosco dessa encarnação. E muito obrigado por tudo. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Muito Valeu. obrigada mais uma vez, Lincoln. E Eu que obrigada a agradeço. todos. Valeu. E até o próximo domingo. Até mais. Tchau, Até. tchau.